Retomando então aqui o nosso estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira, nós estamos na segunda parte, no capítulo número 10. Nós ficamos durante 3 encontros tratando desse capítulo número 9, que era um capítulo não mais longo do que os anteriores, mas com temas que nos possibilitaram reflexões mais profundas, né? E por isso nós nos dedicamos um pouco mais aqui, com mais atenção, com mais cuidado, para desdobrarmos um pouco melhor esses temas. Bom, aqui nós vimos que André Luiz, junto com Neves, no início do capítulo 9, foram então até o Almas Gêmeas, Almas Irmãs, desculpem, que era a instituição em que irmão Félix era dirigente, né, na esfera espiritual. Bom dia, Angelina. A gente coloca na esfera espiritual, que significa que não era aqui, né, na nossa esfera física. Apresentou a instituição, porque lá eles foram, né, Neves, foi para apresentar, né, Beatriz a André Luiz, depois da reencarnação, da desencarnação dela. Falou um pouco sobre a conquista que ela alcançou, contou um pouco também sobre a história da própria instituição, trazendo ali um pouco da descrição da sua estrutura, da sua finalidade, quem eram, né? Bom dia, Angelina. Quem eram, né, os habitantes, ainda que temporários, e também os trabalhadores daquele local, falando sobre as dificuldades que cada um enfrentava, o propósito de auxiliá-los, né, no resgate da sua própria história, que a grande maioria dos moradores dessa instituição eram vindos, né, das regiões umbralinas, depois de um período de sofrimento, dentro dessa visão, né, dentro da sexualidade, né, que era o tema ali que era tratado naquele local. André Luiz, então, depois de conhecer o local, ele se deparou ali então com o irmão Félix e também com o irmão Belino, que era outro colaborador, sobre algumas questões relacionadas com o sexo, relacionadas com a nossa história, né? Falando sobre as dificuldades, né? Tinha aqui também o irmão Andrade, que falava sobre as disciplinas que eram estudadas nos cursos, né? Que nós vimos aqui, que dos cursos que eram apresentados, os mais frequentados eram os cursos de sexo e maternidade e sexo e penalogia. Esse penalogia, inclusive, foi o tema que mais despertou a atenção de André Luiz. Irmão Regis, que era outro trabalhador também, era aquele responsável por substituir o irmão Félix quando ele estava em missão fora da colônia, né? Avançamos um pouco mais aqui também falando sobre outros temas, né, Cleusa? Bom dia. Falando também aqui sobre participação de outros colaboradores, como aquela senhora, né, que tinha o quadro na sala do irmão Félix, que era uma grande colaboradora, mas era uma colaboradora anônima, que nas regiões umbralinas tinha ali um local, um asilo para acolhimento de muitos espíritos, mais de 1000 espíritos, né, que viviam naquele local, para primeiro alcançarem aquele primeiro grau, digamos assim, de equilíbrio, para depois irem então para a colônia. Aqueles espíritos que saíam em pleno desequilíbrio dessas regiões não tinham condições de estar nesse local, embora tivessem ali algumas regiões, alguns locais dentro da colônia que eram específicos, né, como se fossem manicômios para atender a esses espíritos. Falaram bastante aqui sobre também, né, deixa eu ver aqui, falando sobre a parte da estrutura do nosso corpo físico, das nossas tendências, do uso da sexualidade,
Depois nós tivemos aquela passagem que falava também sobre a questão dos homossexuais, que nós vimos, né, que Neves fez a pergunta, o irmão Félix falava exatamente, né, sobre as reencarnações em condições inversivas, desculpem como ele fala aqui, seja no domínio das lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas, né, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Então fala aqui sobre, né, hoje a questão de gênero, ela vem sendo muito debatida na nossa sociedade, muito mais dentro de uma liberdade que o indivíduo tem para expressar seus sentimentos, manifestar a sua personalidade. E aqui nós estudamos, né, transcendendo essa visão social aqui do nosso mundo físico e entrando na questão espiritual, né, falando sobre o aprendizado que cada espírito, em cada posição em que ele ocupa na sociedade, de acordo com as manifestações da sua sexualidade. Depois aqui também fala sobre preconceitos e tudo mais, né, que nós vimos. Aí depois, então, num determinado ponto, eles foram, encerraram ali a conversa e foram, então, visitar Dona Beatriz. Neves era pai, né, ele tinha sido pai de Dona Beatriz, e ele, como a gente acompanhou, ele estava ali também junto dela, acompanhando ali a sua desencarnação, né, que foi vitimada por um câncer, né, que acabou chegando numa condição terminal, e ela então estava lá na colônia, hospedada nessa colônia, junto com outros espíritos ali, né, Dona Sara e Priscila, que eram as duas irmãs, que tinham sido irmãs de irmão Félix, quando aqui encarnados, e eles então estavam juntos ali fazendo esse trabalho, sendo que o próprio irmão Félix também foi um espírito que no seu passado distante também acabou se enveredando por essa trilha do desequilíbrio, né, do uso do sexo, né, mas depois de superada e sublimada mais ainda, né, se tornou então esse grande dirigente. Ou seja, ele coordenava uma instituição com conhecimento de causa, com experiências próprias. Falou sobre a expressão dela mais remoçada e tudo mais, e falava também aqui que ela era bastante agradecida, sem saber exatamente por que era merecedora de toda aquela atenção. E aí André Luiz comenta, né, que mal sabia ela que ela estava sendo acompanhada de perto por esses colaboradores, porque ela própria tinha sido ali remanescente dessa instituição. Porque os espíritos, então, são vinculados à instituição, são, então, encaminhados para uma reencarnação sem perderem um vínculo. Portanto, são acompanhados, né, por esses instrutores, por esses dirigentes, né, que observam ali a trilha que cada espírito, então, segue, pondo em prática aquela programação reencarnatória que foi elaborada antes da reencarnação. Falava aqui também sobre Marita, né, Marita que era recém-desencarnada, mas ela se encontrava ainda numa condição um pouco desequilibrada, né, pelo fato de ter passado por toda aquela experiência, né, de traição, de perseguição, de assédio, depois ali um desejo suicida que não se consumou, mas veio a desencarnação por causa daquele acidente que ela sofreu. Então tudo isso, né, traição do namorado, da irmã, a indiferença dos pais, então tudo isso na mente dela ainda de uma forma bastante perturbada, né? E ela aqui se encontrava hospitalizada, mas a recomendação de irmão Félix foi que não era o momento de encontrar com ela ainda, porque ela estava se refazendo, né, desse processo. Então ela se encontrava, como foi colocado, ela se achava bastante traumatizada, apesar de estar tranquila. E falava um pouquinho sobre, né, qual seria o destino de Marita, agora que ela se encontrava desencarnada. E a orientação que o irmão Félix trouxe, lembrando que o irmão Félix tinha, pelo que foi mostrado para nós aqui, uma relação direta com aquele grupo encarnado, com Cláudio, com a esposa Dona Márcia, com a filha Marina, com Marita, que era ali a filha adotiva. Então era aquele grupo que estava sendo acompanhado de perto pelo próprio dirigente da instituição. E que ele mostrou muitas vezes sentir ali uma dor profunda na alma, vendo a falência daqueles que eram seus tutelados.
né? Então, apesar da posição elevada que ele ocupava em termos de orientação, em termos de administração, ele também tinha uma relação com esse grupo. E aqui, então, o irmão Félix orienta que Marita seria, então, rapidamente reencarnada, reencaminhada para a reencarnação, visto que a reencarnação dela foi interrompida precocemente, como a gente viu aqui. Ela teve, então, essa é a chamada desencarnação prematura que nós vemos, né? Então a gente comentou na semana passada a respeito, né, da cantora que desencarnou recentemente, ali com 20 e poucos anos de idade, e os jornais diziam, né, uma estrela em ascensão, uma desencarnação precoce, uma morte precoce e tudo mais, e nesse caso nós vemos ali que, de acordo, né, com a forma como ela desencarna, a gente vê que de precoce não teve nada. Pelo contrário, ela pode até ter desencarnado na flor da juventude, aqui da sua vida terrena, né, da sua condição biológica, mas, na verdade, a desencarnação prevista não pode ser considerada como precoce. Agora, no caso de Marita, nós vemos o contrário, né? Foi ali feito, né, as situações que se desenrolaram para fazer com que ela desencarnasse, acabaram de fato antecipando uma reencarnação que tinha ali uma longa trajetória pela frente, visto ali os compromissos que todo aquele grupo tinha. Então ela desencarnou precocemente, apesar do desequilíbrio que ela vivenciou ali, quase na condição de uma suicida, e aí então ela seria reencaminhada para a nova reencarnação com uma nova programação reencarnatória, né, visando, né, aquele projeto inicial que tinha sido elaborado. Depois aqui então, nesse momento, foi colocado também aqui por Neves, aproveitando a deixa, abordou a tese referente ao dia determinado para a desencarnação, defendida por alguns religiosos, dizendo, né, por exemplo, que no livro da vida, no mundo espiritual, dia e hora programado, nem mais nem menos, todos nós voltaremos para o mundo espiritual. E aí então o irmão Félix respondeu, né, que não era lícito, né, não era justo desacreditar esses ensinamentos. Há sim planos que são pré-fixados, mas que a cada dia nós podemos acelerar ou podemos retardar esse momento de acordo com o modo como nós estamos desenvolvendo aqui o nosso projeto reencarnatório. Né? Geralmente a gente acaba sempre antecipando, exatamente pelos nossos hábitos, pelas escolhas que nós fazemos, pelas tendências que nós permitimos que se manifeste. Né? Então, como ele coloca para nós aqui, ele diz assim, rapidamente, só para a gente recapitular: há planos pré-fixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o deperecimento do veículo físico. No entanto, interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a própria situação. Tempo é comparável a crédito que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Então, não podemos esquecer que a consciência é livre para pensar e agir, tanto nas áreas físicas quanto espiritual, mesmo quando jungida às consequências do passado culposo. E ele arremata dizendo, né, qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino, de vez que todos somos consciências responsáveis. E aí, então, depois aqui, acabou encontrando Beatriz, e aí contou um pouco da história dela, né, que ela ainda mantinha aquela ideia, aquela inocência de acreditar-se privilegiada por ter se casado com um homem muito bom, com um filho muito bom. E, na verdade, ela não conhecia, né, o caráter desses dois indivíduos. E ela também falava, né, pedia até desculpas, inclusive, por manter ainda, né, aquele coração ainda preso à história da família, querendo visitar a família e tudo mais. E, na verdade, ali, né, ela estava sendo poupada disso, né, porque eles queriam, na verdade, eles ali, né, irmão Félix, Neves, André Luiz, então eles conversavam de forma que ela se distraísse, exatamente para que ela não focasse naquela realidade que a família toda estava vivendo aqui no mundo físico. Uma realidade tão triste, né, com tantos desequilíbrios, né, porque Nemésio, que era o marido dela, estava vivendo aquele jogo amoroso perigoso, se tornando quase que um obsessor de Marina, que se encontrava internada. O filho, da mesma forma também, bastante ali, numa condição bastante desequilibrada,
formando aquele triângulo amoroso com Cláudio, né? E Marina também. Então, quer dizer, estava ali um verdadeiro tumulto, né? Inclusive, Nemésio agora começava a se envolver também com Márcia, com a esposa de Cláudio, e ela ali já, André Luiz relata para nós, que ela já se mostrava num processo obsessivo quase que grave, já entrando nesse agravamento, e ele, inclusive, sendo envolvido também. E, enquanto isso, né, a Beatriz, no plano espiritual, visava aquela família perfeita que fez com que ela fosse tão feliz no mundo físico, mas que a realidade era bastante diferente. Então, esse aqui foi o nosso resumo, né, do que nós vimos, bom dia, abraço, nos nossos encontros anteriores, nesses 3 últimos encontros, né? Então aqui, a noite avançara, Neves confortou-a, propiciando-lhe esperanças, e enquanto nos despedíamos, demandando o repouso, refleti na transformação do amigo que aprendera a colocar o amor, por cima de mágoas recalcadas, a endereçar afetuoso sorriso para a filha confiante e adiando a verdade para o momento oportuno. Né? Aqui ele fala de Neves, porque Neves, no início do livro, nós vimos que era aquele trabalhador dedicado, mas que se encontrava bastante machucado pelo fato de ver a história da família se desenvolvendo daquela forma. E agora, no mundo físico, porque o grande propósito de Neves ter se aproximado da família aqui no mundo físico era a filha, que se encontrava nesse processo de desencarnação, e ela ali sendo, né, envolvida em toda aquela trama que acontecia, envolvendo o marido, o filho e outras pessoas também. Porque, estando no mundo físico, ele estava muito bem fazendo o trabalho dele, mas quando ele teve que se aproximar dessa história e ver ali tudo o que estava acontecendo, ele se tornou, na verdade, deixou de ser um trabalhador e se tornou uma pessoa comum, ali vivendo a sua própria história, com todas as suas dificuldades, e também, inclusive, né, deixando ali, né, aflorar o seu temperamento muito humano, né, querendo ali agredir, querendo defender a honra da filha e tudo mais. Né? Então agora, ele, já distante daquela realidade, ele então começa a retomar de novo aquela serenidade, aquela tranquilidade. E agora então, no capítulo 10, né, iniciando aqui esse novo trecho, André Luiz começa dizendo assim para nós: precedendo o descanso, entendi-me a sós com Félix, que me aprovou o desejo de continuar prestando assistência a Nogueira e à filha. Né? Aqui Nogueira, Cláudio, e a filha Marina. Né? Então, apesar de Marita ter desencarnado, de Beatriz ter desencarnado, aqueles espíritos próximos a elas, agora estando no mundo físico, André Luiz continuava preocupado, né, no mundo espiritual, André Luiz continuava preocupado agora com aqueles que ficaram. Então ali nós tínhamos Cláudio, Marina, Márcia, né, todos eles ali naquela situação extremamente crítica, que precisava ali, né, de apoio, de auxílio, de uma orientação. Santificara-se o instrutor de todos os sucessos em curso, mas solicitava minudências. Ouviu-me a exposição, preocupado, e deduziu que as dificuldades de Cláudio e Marina atingiam o clímax, necessário apoiá-los, socorrê-los. Mediante os compromissos em que se emaranhavam, impossível alinhar previsões. Então aqui, né, impossível alinhar previsões. É difícil saber o que vai acontecer diante daquilo que estava ali, né, sendo observado naquele momento, com tendências e tudo mais. Cláudio, né, como a gente viu, talvez não, era ali o espírito que mais tinha sido beneficiado. Porque, apesar do choque que aconteceu com a tendência que ele mesmo manifestava, sendo influenciado por Moreira, a gente lembra desse personagem, que era ali aquele obsessor, influenciava Cláudio para assediar Marita. Houve o assédio, houve o flagrante de Márcia, houve o acidente com Marita, então esse impacto todo fez com que Cláudio se transformasse, porque ele começou a ter contato com os conhecimentos da doutrina espírita através daqueles 2 amigos que vieram prestar auxílio, e ele realmente se transformou. Então, de todos ali, ele era aquele que mais se apresentava equilibrado, embora ele tenha sido o pivô de uma parte significativa
dessa tragédia toda que aconteceu envolvendo principalmente Marita, né? Então, mas diante do que acontecia, era impossível trazer ali uma previsão do que poderia acontecer. O benfeitor falava sereno. Para mim, porém, muito fácil verificar-lhe o suplício oculto. De quando em quando, lágrimas lhe umedeciam os olhos, que ele, padrão de coragem, não chegava a derramar. Aqui, quando eu li esse trecho, deu para a gente ter uma ideia da forma como os espíritos amigos se envolvem com aqueles que estão encarnados, que fazem parte ali do seu círculo mais íntimo, do seu círculo afetivo, né? E aqui então a gente vê, né, as dores e as alegrias que esses espíritos sentem, acompanhando aqui os seus tutelados nos sucessos e insucessos. Isso mostra para nós que não é simplesmente um acompanhamento técnico, quando você tem ali, né, um instrutor acompanhando aquele que é o seu instruído. Pelo contrário, são pessoas que tiveram ligações próximas, que realmente sentem as dores e as alegrias daqueles que estão encarnados, né? E isso traz para nós agora, do nosso lado, que enquanto a gente olha desses espíritos familiares, desses instrutores, desses guardiões que nos acompanham, do nosso lado nós somos aqueles que estão sendo acompanhados, que estamos sendo acompanhados. Então, aquilo que nós fazemos repercute nesses espíritos de uma forma positiva ou negativa. Então nós temos também ali, né, as nossas responsabilidades nessas dores, apesar de que tudo isso vai recair sobre nós mesmos, né? Mas então nessa relação entre afeto entre aqueles que nos ajudam e nós que somos os ajudados, né, existe ali muito mais do que simplesmente uma relação protocolar, em que um recebe uma missão de seguir o outro, né? Na verdade são dois espíritos, são ali espíritos que se amam muito, e por isso então essas dores são reais, são dores muito profundas. André colocou, por isso às vezes tenho pena do meu mentor, né? Pois é, mas ele, apesar das lágrimas que às vezes acabam umedecendo os olhos, né, André, a gente consegue levantar de novo e continuar o caminho certo, pelo menos, né? Apesar dos tropeços. Mesmo assim, contendo a emotividade, sugeriu providências e articulou planos. Que eu voltasse, encetando a nova etapa de assistência junto de Marina em Botafogo, né? Apreciava em Moreira, o nosso espírito ali que era o obsessor, um cooperador diligente que o tempo se incumbira de valorizar. Então ali já vimos também ali, além de Cláudio, né, o próprio Moreira começava também ali a apresentar uma transformação bastante valiosa. Apesar de que Moreira ainda trazia, ele queria, vamos dizer assim, ele tinha o desejo de auxiliar, mas ele queria auxiliar do jeito dele, né? Então, às vezes ele era bastante temperamental, às vezes ele queria, como aconteceu, né, enquanto ele acompanhava a Marita naquele processo de desencarnação, quando ele acompanhava as ideias que Marita, naquele aparente coma que ela apresentava no hospital, ele começou então a ver o que aconteceu com ela. E ele viu então Marina, a própria irmã, aparecendo na história como sendo a grande traidora. Não deu outra, né? Moreira saiu de perto de Marita e foi com tudo para cima de Marina para poder se vingar dela. Então ele queria ajudar, mas ele ajudava ali, né, da forma que ele conhecia, da forma que ele compreendia. Mas ele já começava a mostrar um certo equilíbrio, já começava a mostrar uma transformação. Mas ele precisava agora, né, amadurecer mais nesse trabalho, né, porque ele mesmo já tinha essa disposição de ajudar. Então, apesar dessa mudança, André Luiz coloca, todavia, supunha trabalho complexo demais para ele sozinho o encargo de manter a jovem doente livre dos vampirizadores, cujo número aumentava com as atitudes inesperadas de Márcia, estimulando Nemésio a uma aventura que ralava pela demência. Então aqui a gente lembra que assim que Moreira soube que Marina era uma das responsáveis pela tragédia que tinha acontecido com Marita, ele próprio, Moreira, tinha levado alguns espíritos, outros 4 espíritos, para assediar Marina, né, para poder se vingar dela. Mas depois, ali com o passar do tempo, né, o próprio irmão Félix conversando com Moreira,
A gente vê, né, a importância do caso em que irmão Félix, um espírito tão elevado dentro desse grupo, conversava com um espírito que era um obsessor, pedindo a ajuda dele. E aí então teve aquele momento dizendo, né, mas agora que Marita desencarnou, o que vai ser de mim? No que eu posso ser útil? Perguntou Moreira. Então o irmão Félix disse, você pode ajudar protegendo Marina daqueles espíritos. E aí Moreira então foi até aqueles espíritos e deu aquela ordem de debandar para que eles se afastassem de Marina. Mas infelizmente a própria mãe, Márcia, na condição psíquica em que ela se encontrava, ela própria arregimentava novos obsessores que acabaram envolvendo Nemésio e acabaram também envolvendo a própria filha. E aí agora, nesse caso, Moreira já não tinha mais nenhum tipo de influência com esses espíritos, porque eram outros espíritos que estavam chegando por causa de outras circunstâncias que acabou se formando. E ele sozinho não teria condições de fazer isso. Então esse era o quadro que se apresentava agora, e André Luiz, então, se apresentou para irmão Félix pedindo autorização para continuar acompanhando e auxiliando esse grupo que ficou aqui como encarnado. Vamos lá. E lembrando aqui também, né, que quando o André Luiz coloca que estimulando Nemésio a uma aventura que ralava a demência, Nemésio, né, conversando com a própria Marina, disse para ela, né, se você não ficar comigo, você não fica com ninguém, que eu te mato. Então aquele desequilíbrio, né, absolutamente passional, gravíssimo, e Marina então se mostrava extremamente preocupada nas próprias revelações que ela disse para o pai quando ele foi visitá-la lá naquele hospital. Então, irmão Félix orientava então que me reunisse desse modo a Moreira, alentasse Marina, estendesse os braços para Cláudio e, quando nos fosse possível, amparasse Márcia e os dois Torres, nesse caso Gilberto, o garoto, e Nemésio, o pai, né? Ambos ali, né, pai, esposo e filho de Dona Beatriz. E sempre que propiciasse meios para isso. Prometeu que nos acompanharia confiando na bênção do Senhor, que a tudo prevê e provê nas horas justas. Compreendi. Félix sofria conformado. Chorava por dentro. Né? Então nós vimos aqui mais uma vez o irmão Félix ali muito atento a tudo aquilo que acontecia naquele grupo, né? Porque como a gente viu, em determinado momento, quando o irmão Félix conversava com André Luiz, ele falava, né, que Márcia, Cláudio, Marina, Marita, todos eles tinham participado de uma programação reencarnatória, todos eles vinculados a almas irmãs, a essa colônia, e que agora estavam todos fracassando. Marita talvez ali tenha sido nesse momento o caso mais grave, porque não apenas ela se desviou do projeto original, como ela desencarnou precocemente e vai ter que voltar de uma forma muito rápida, porque como nós vimos ali naquela situação, para aproveitar todos aqueles espíritos que estavam encarnados para que ela voltasse a essa convivência. Então a gente lembra, né, aquela passagem do Evangelho que Jesus disse, né, reconcilia-te com seu inimigo enquanto ele se encontra no seu caminho, né, mais ou menos assim a passagem. E aí exatamente vai ser colocado em prática exatamente essa mensagem. Porque estavam todos encarnados e Marita tinha que voltar rapidamente para poder encontrá-los novamente nessa mesma trajetória terrena, para que através da convivência mais íntima, mais estreita, eles pudessem se reconciliar. Então esse era o projeto que estava sendo ali elaborado agora, para que todos eles pudessem retomar aquele caminho original que tinha sido planejado. Acatando-lhe as instruções, no dia seguinte dispus-me ao retorno. Antes, porém, de empreender o regresso, por quem me interessasse pelos assuntos de sexo e penalogia, refletindo nas enfermidades obscuras que enxameiam na terra, o próprio Félix conduziu-me de passagem a pequeno palácio, localizado no centro da instituição. Casa da Providência. Este é o nome com que o edifício é designado. Curioso fórum do Almas Irmãs, onde 2 juízes funcionam,
atendendo aos petitórios formulados pelos integrantes da comunidade com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física. Então, quando se fala sobre sexo e penalogia, ou seja, né, as punições decorrentes do uso desequilibrado do sexo. Nesse caso, então, há essa Casa da Providência, essa instituição, onde essas demandas de planejamento reencarnatório, de orientações sobre experiências que vão auxiliar os espíritos no seu reequilíbrio, na sua regeneração. Então, tudo isso é analisado por esses espíritos sábios, que vão então analisar as condições de cada indivíduo, a sua história, as suas necessidades, quais são as experiências que podem ajudá-los no seu reequilíbrio. Enfim, tudo isso então é planejado de uma forma muito detalhada. E vai ser interessante porque a gente vai perceber o quão complexo é esse trabalho no plano espiritual, diferentemente desse julgamento tão superficial que nós fazemos aqui hoje. E aqui nesse caso nós estamos falando de uma instituição que trata exclusivamente, primeiro, dentro da instituição Almas Irmãs, e segundo, dessas relações, né, dessas situações relacionadas ao sexo. Agora a gente pode imaginar, por exemplo, nos casos de suicídio, nos casos de assassinato, nos casos de dependência química, nos casos de violência, quantos e quantos são? Podemos dizer que esse Casa Irmã, Casa de Providência, seria como se fosse um tribunal. Mas um tribunal educativo, não punitivo. E podemos imaginar quantos e quantos desses tribunais estão espalhados aí pelo mundo afora, analisando os sucessos e fracassos daqueles que reencarnaram, vivendo determinadas provas. No próprio livro Os Mensageiros, a gente lembra que André Luiz visitou aquela instituição, não me lembro se era o Ministério da Comunicação, não me recordo exatamente qual que era, mas que falava de espíritas que fracassaram. Médiuns que fracassaram. Espíritas não, médiuns que fracassaram. Então nós podemos pensar em médiuns, em religiosos que fracassaram, em governantes que fracassaram. Porque todo planejamento reencarnatório, ele tem ali uma instituição que vai analisar o sucesso daquele empreendimento. E dada a qualidade moral de cada um deles, nós temos então ali locais especializados para analisar os sucessos e fracassos de cada indivíduo. Aqui então, Casa da Providência era essa instituição designada para analisar essas questões relacionadas à vivência da sexualidade dos encarnados e daqueles espíritos que estavam ali se preparando para a reencarnação. Por isso então é colocado, 2 juízes funcionam atendendo aos petitórios formulados pelos integrantes da comunidade com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física. Esses irmãos reencarnados na esfera física são espíritos que de alguma forma estão vinculados à instituição. Então se prepara ali um projeto reencarnatório, o indivíduo reencarna e essa instituição, juntamente ali com outras, vão acompanhando o desenvolvimento daquele indivíduo. Ou seja, quando nós falamos daquele indivíduo, podemos nos ver também vinculados a outras instituições, sendo acompanhados nas nossas escolhas, nos nossos sucessos e fracassos. Então cá estamos também aqui sendo observados e acompanhados na nossa trajetória. Dando trabalho aos nossos companheiros do plano espiritual. Muito trabalho. De entrada, faceando com dezenas de pessoas que iam e vinham, Félix, sempre cumprimentado com apreço por todos os passantes, explicou-me que ali somente se organizavam processos de auxílio e corrigenda relacionados aos companheiros destinados à reencarnação e aos que já se achassem no estágio físico espiritualmente ligados aos interesses do Instituto. Isso que eu acabei de comentar com vocês, Caso de Otávio, por exemplo, nos Mensageiros, então a gente lembrava ali de vários indivíduos que traziam esse projeto reencarnatório para determinada realização, e aí então nós tínhamos ali quantos e quantos são aqueles que fracassaram. Irmã Cidufo, no livro Lírio da Esperança, ela fala sobre uma instituição no plano espiritual que acolhe espíritas que reencarnam numa condição de desequilíbrio porque fracassaram nos seus projetos. Então médiuns, dirigentes, divulgadores, estudantes e estudiosos, enfim. Temos ali então também esse grupo,
assim como acontece com outras doutrinas, com outras filosofias no plano espiritual. Avançando, vamos lá. No mundo religioso, dá para a gente ter uma ideia, né? Quantos são aqueles que fazem um planejamento reencarnatório de estarem vinculados a alguma escola filosófica para fazer divulgação do mundo espiritual, divulgação de doutrina e fracassam. E aí nós vamos encontrar freiras, padres, pastores, dirigentes espíritas, rabinos, sheiks e tantos outros, né? Monges, quantos e quantos são aqueles que vão, né, pais de santo, mães de santo. Então, assim, de todas as religiões que nós conhecemos, quantos são aqueles que são trabalhadores e dirigentes, sacerdotes dessas escolas, que são ali, né, que fracassam ou que são bem-sucedidos na sua proposta, né, evolutiva dentro dessa área, né? E assim vai, né? A gente lembra sempre que vai se estendendo para todas as áreas da nossa sociedade. Exato, né, Braz? No Divina Comédia, ali, então Dante comenta sobre isso também, né? Ali no mundo espiritual, aqueles que fracassam também, naquelas esferas do inferno e do purgatório. Então André Luiz comenta, né, que nesse projeto, então ele diz assim para nós, né, que somente se organizam processos de auxílio e corrigenda para aqueles que vão reencarnar e para aqueles que estão reencarnados ligados à instituição. Lembrando que nós temos ali uma infinidade de instituições que vão tutelando ali, acompanhando aqueles que estão encarnados, né? Então, de repente, nós estamos aqui vinculados em uma instituição, outros estão vinculados com outros, e assim vai, né? E André Luiz coloca então aqui, olha só que interessante, quais são as situações em que os indivíduos vão reencarnando, trazendo essas propostas de corrigenda. Renascimentos, berços torturados, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto moléstias e obsessões resultantes de abusos sexuais e uma infinidade de temas conexos são aí examinados segundo as rogativas e as queixas entregues aos pronunciamentos da justiça. A Casa da Providência apenas delibera em definitivo nos problemas que se limitem ao almas irmãs. Contudo, os casos em maioria revelam derivações para outros setores, né? Então ali vai se expandindo, né? Então nem sempre é possível fazer um planejamento contando apenas com uma instituição. Até porque a gente lembra que o indivíduo traz ali muitas faces da sua personalidade, então ele pode trazer ali no projeto reencarnatório outros elementos que vão auxiliando no seu desenvolvimento. E mais do que isso, muitas vezes ele vai reencarnar acompanhado por outras pessoas que também farão parte do seu projeto e outras instituições estarão também envolvidas nisso. Então é um trabalho, vamos dizer, multitarefa, em que você vai envolver departamentos, instituições, orientadores, enfim, uma miscelânea de ideias. E quando a gente reencarna, a gente acha que simplesmente o indivíduo nasceu. Bom dia, Marion. Que ele simplesmente nasceu, que é uma coisa bastante simples, e é por isso que eu comento com vocês que quando nós estamos reencarnados, nós temos que pensar na complexa logística que foi preparada para que nós estivéssemos aqui. Então nós temos locais, experiências, instituições envolvidas, pessoas que vão se aproximando, tudo isso. E aí o indivíduo, então, muitas vezes, quando ele desencarna precocemente, por abusos, por um suicídio, qualquer coisa, o tamanho da frustração que se causa no mundo espiritual por causa dessa atitude. Porque é um investimento que é feito com altas expectativas para que o espírito, então, seja bem-sucedido. E é claro que eles não se iludem quanto a isso, já que conhecem a natureza de cada um, né? Só se desilude quem se ilude, né? Então, nesse caso, nós vamos sempre saber que algumas dessas provas os espíritos já antecipam que o risco do fracasso é alto, pelas dificuldades que o indivíduo apresenta.
mas o trabalho é sempre feito para que o melhor sucesso seja alcançado. André colocou agora, tem um olhar avaliativo quando vejo um bebê, não acho mais gracinha, né? Eu me lembro, né, Marion, que nós tivemos aqui o meu sobrinho neto quando nasceu, aí trouxeram ele pertinho assim para pegar no colo, aí dá aquela olhadinha nos olhos deles, assim, aquele olhar perdido, assim, né, que sem consciência ainda da realidade, né, ou consciência plena, pensando assim, né, você tem um futuro pela frente, nem imagina ainda, né? E a maioria das pessoas também nem imagina tudo aquilo que aquele bebê vai vivenciar, de toda a história que está por trás dele, né? Daquela inocência aparente. Mas vamos lá. Então, envolvendo outros setores, né? Nessa hipótese, as questões são aí discutidas de começo, seguindo para instâncias superiores. Ainda assim, os dois magistrados amigos e ele mesmo, Félix, que é constrangido pela força do cargo a estudar e informar todas as peças, uma por uma, não decidem só por si. Um conselho constituído por 10 orientadores, 6 companheiros e 4 irmãs, com mérito suficiente perante a governadoria da cidade, opina através de assembleias semanais em todas as recomendações e diligências, aprovando-as e contrariando-as, a fim de que as decisões não se comprometam em arbitrariedades. Alegou, talvez por humildade, que em muitas ações fora esclarecido muito mais pelos pareceres dos juízes e dos conselheiros que pelo próprio critério, o que lhe fornecia dobradas razões para respeitá-los. Clareando com mais segurança os informes iniciais, voltou a esclarecer que mais da metade dos autos tramitam na direção de autoridades do Ministério da Regeneração e do Auxílio, que, aliás, primam pela rapidez nos despachos e provimentos. Então aqui as decisões são rápidas, são necessárias, né, porque dizem respeito aos destinos dos espíritos que estão encarnados ou que estão se preparando para uma reencarnação. E aqui ele fala, né, sobre o Ministério da Regeneração e o Ministério do Auxílio, dá a impressão aqui de estar relacionado com o nosso lar, que tinha esses ministérios, né, que eram instituições enormes. Enquanto Almas Irmãs é uma instituição que traz ali por volta de 5 mil habitantes, a gente lembra que nosso lar era imensa, né? Então muitas vezes passava para instâncias superiores, recebendo então a orientação desses ministérios, que já não era mais um departamento, né, mas era de fato um ministério, respeitando ali, né, aquela hierarquia administrativa para outras demandas. No corpo do edifício, seguimos por vias interiores, no rumo do gabinete central. Félix, que se achava ali unicamente para favorecer-me, não se atribuía o direito de penetrar intempestivamente no salão de audiências públicas, onde a massa de requerentes e querelantes se acomodava. Alguns talvez lhe dirigissem apelos pessoais, no intuito, embora vão, de pressionar os julgadores, inconveniência que era preciso evitar. Então a gente pode imaginar aqui, quando eu li essa parte também, eu me imaginei assim num grande tribunal, naquele grande salão com pilastras e tudo mais, em que você vai andando e você vê naquelas portas duplas aqueles salões onde as audiências vão acontecendo. De um lado tem um salão, de outro lado tem um salão, coisas fantasias da minha cabeça, né? Mas imaginava exatamente isso. E aqui o que André Luiz coloca é que o irmão Félix ele não entrava nesses salões para evitar qualquer tipo de interrupção. Porque como ele era reconhecido por todos ali como sendo dirigente da instituição, não seria difícil que no momento em que ele entrasse, alguém rapidamente dizia: irmão Félix, vem cá me ajudar porque eu não estou conseguindo tal coisa, fala para ele tal coisa. Por isso que ele coloca, né, talvez alguns lhe dirigissem apelos pessoais no intuito, embora vão, de pressionar os julgadores. Inconveniência que era preciso evitar. Então bem aquela coisa terrena ainda, né, que você pega alguém que é mais influente e você procura ali usar a posição dele para influenciar outras decisões. Então era esse ambiente que André Luiz vai descrevendo para nós aqui. Uma pena que a gente não tenha, né, a descrição desse local para ter uma ideia exatamente da sua dimensão, da sua disposição, decoração, enfim.
Mas dá para a gente criar aqui na nossa fantasia um belo tribunal assim, onde essas situações são analisadas, né, com tanto critério, com tanto cuidado. E continua. Em recinto sóbrio, o Instituto deu-me a satisfação de saudar o juiz Amantino, que se achava em serviço, acompanhado de 5 auxiliares. Ambiente digno em que a direção e a subalternidade não se confundem, conquanto reunidas pela cordialidade na base do acatamento recíproco. Aqui deu a entender que era como se fosse uma sala, né, onde havia ali uma sala de audiência, em que o juiz Amantino era acompanhado por outros 5 auxiliares. E quando ele falava sobre que não havia uma confusão entre direção e subalternidade, a impressão que dá é como se fosse uma cadeira mais alta, onde o juiz se destacava e os auxiliares ficassem próximos. Então havia ali uma grande cordialidade entre todos, mas a posição do juiz e dos auxiliares era bem definida para mostrar exatamente ali essa hierarquia de competências que havia dentro daquele ambiente, né? Então, essa é a ideia que trouxe para nós. E ali, então, aparentemente não havia nenhuma audiência nesse local, então André Luiz foi apresentado ao juiz Amantino para que pudessem trocar algumas impressões sobre os serviços que eram realizados naquele local. Lembrando, né, que nós já tivemos descrições também, né? Ô Braço, se eu for com você, a gente afunda junto, meu amigo. Melhor pegar alguém melhor, hein? Eu me lembro que a gente, analisando, por exemplo, o livro Libertação, nós tivemos naquela cidade, naquelas regiões inferiores, um tribunal também, onde havia ali juízes, né? Porque a ideia do juiz de castigo, julgamento, punição, é algo que está muito forte na nossa mente. Principalmente pelos motivos, por estarmos aqui encarnados e estarmos aqui então com essa estrutura da nossa sociedade, onde as leis, os tribunais, advogados, juízes, promotores, se encontram muito presentes na nossa mente. Então até no plano espiritual tem essa ideia de julgamento, quem vai te condenar, quem vai te absolver. Então tudo isso ainda é muito real para nós e muito forte. E no plano espiritual não é diferente de termos também essa mesma estrutura, essa mesma aparência, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Então, a chegada de Félix naquele salão provocou... Pois é, André, desse jeito, a gente se vê assim, minúsculos diante de tudo isso, né? Aquele pessoal sentadinho naquela cadeira, cabeça baixa e ouvindo ali. Então, a chegada de Félix provocou afetuoso tumulto que ele próprio suprimiu, avisando que se tratava de contato ligeiro. Apenas uma vista de olhos. E frisou que eu voltaria mais tarde, com tempo bastante para engolfar-me no estudo. Então, lembrando que André Luiz ele se interessava pelo tema sexo e penologia. E esses tribunais eram um ambiente adequado para esse tipo de estudo. Então, assim que André Luiz foi apresentado... Pois é, né, Didimo? Então, assim que André Luiz foi apresentado, o irmão Félix rapidamente já conteu todo mundo, né? Depois daquele afetuoso tumulto que ele provocou, ele falava, calma, pessoal, calma. Eu já estou saindo daqui, eu só vim apresentar André Luiz, porque logo ele volta aqui para conversar com vocês. Os colaboradores retomaram posição. Amantino, porém, pelo jeito, queria ofertar-nos alguns minutos de atenção que era forçoso receber. Sentamo-nos. Mas para corresponder à gentileza que, pelo propósito de analisar de afogadilho os mecanismos da casa, que exigiam aturada consideração, então aqui André Luiz coloca que, como ele se dispôs a dar atenção a eles, André Luiz não queria começar a fazer perguntas, análises, estudos, naquela visita tão rápida, mas já que estava ali, né? Então, mais para corresponder à gentileza, que pelo propósito de analisar de afogadilho os mecanismos da casa, que exigem aturada consideração, perguntei pela percentagem dos companheiros que regressam, absolutamente irrepreensíveis da existência terrestre,
segundo as conclusões daquele templo de justiça. E o interpelado respondeu com humor que principiávamos o interrogatório manejando inesperada proposição. Ou seja, né, logo de início, André Luiz já joga uma pergunta como essa e ele ficou surpreso, né? Como essa sendo a primeira pergunta. Quantos são aqueles que chegam, que retornam à instituição com irrepreensível sucesso, ou seja, absolutamente bem-sucedidos? Elucidou afirmando que em apontamentos fiscalizados de quase 80 anos consecutivos, a média de irrepreensibilidade não excedia de 5 em 1000, não obstante surgirem fichas honrosas de muitos que atingiram até mais de 90% na matéria de distinção absoluta, o que, no Almas Irmãs, representa elevado grau de mérito. Então, ou seja, para cada 1000 reencarnantes, 5 voltam absolutamente irrepreensíveis. Apesar de muitas fichas de outros assistidos pela instituição chegam ali por 90% de distinção, tendo ali pequenos deslizes apenas, mas mostrando ali uma ficha honrosa por terem atingido esse nível. Então dá para a gente ter uma ideia, né? Colocar apenas 5 para 1000. Né? Uma média ali estatística apenas que ele coloca. Articulando novas inquirições, Amantino aclarou que, apesar da equidade nos julgamentos, prevalece o rigor no registro de todas as culpas e defecções dos reencarnados, para que não se afrouxe a disciplina. No entanto, os limites da tolerância na espiritualidade superior são mais amplos. Isso porque os árbitros e mentores não se valem exclusivamente dos textos, mas também dos princípios de compreensão humana que lhes palpitam nas consciências e, usando a própria consciência, o executor da lei não ignora as dificuldades que se antepõem às criaturas para que se conduzam em medidas de correção integral no dédalo dos próprios sentimentos, quase sempre ainda tisnados pela eiva da animalidade primitiva. Então o que ele está colocando para nós é a característica de um tribunal muito humano, não um tribunal frio, característico aqui da vida terrena. Quando a gente vê num tribunal, por exemplo, nós temos ali juízes, nós temos ali promotores, que eles querem fazer cumprir a lei, e muitas vezes são bastante passionais, não tendenciosos, porque tendencioso seria algo negativo, mas são passionais por serem humanos, e fazem os julgamentos de acordo com a sua própria visão da situação. Então nós temos ali tribunais que tratam, né, da justiça civil, da justiça criminal, né, do direito civil, do criminal. Nós temos aqueles que tratam, por exemplo, né, de defensoria pública, né, André, em que aquele juiz vai olhar a situação daquela pessoa que foi ali ultrajada nos seus direitos, e muitas vezes ali aquele que provocou a infração daqueles, né, a violação desses direitos, o juiz olha com antipatia, com simpatia, enfim. Nós temos ali uma série de elementos humanos ainda que vão contaminando os nossos julgamentos. Aqui o que é colocado é diferente. Não é apenas uma análise da lei, mas pelo fato de estar na esfera superior, acima de todas as instâncias humanas, nós temos ali o sentimento de caridade. Até porque também aqui a gente lembra que a justiça terrena, algo que é muito interessante de ser analisado, à luz da doutrina espírita, né, nós temos dentro daquelas associações de classe, como por exemplo, né, a Associação Médico Espírita, a Associação de Psicólogos Espíritas, a Arte Espírita, né, Miriam? Bom dia. Pois não, Dudu, manda. A Arte Espírita e tudo mais, nós temos também a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Esses magistrados, então, são aqueles que fazem essa análise dentro da visão espírita. Quer dizer, você vai julgar alguém.
alguém cometeu um crime, como isso é analisado a partir da visão da sociedade terrena e à luz da doutrina espírita. Como isso deve ser analisado? Então isso é muito estudado, que é bem interessante da gente perceber. Né? Então a gente vê que a visão do mundo espiritual é diferente, porque vai analisar, né, aquele indivíduo na sua história, nas suas fraquezas, no seu estágio evolutivo, mesmo que seja um grande criminoso. Enquanto nós aqui condenamos veementemente alguém a arder eternamente nas chamas do inferno, no plano espiritual vê aquele espírito dentro da sua realidade, do seu estágio evolutivo. Que o erro, na verdade, é a sua condição evolutiva e que ele precisa, conforme aquela passagem do Evangelho, em que nenhuma ovelha se perderá, como Jesus trouxe, né, naquelas passagens, exatamente isso. Mesmo o mais agressivo criminoso, a pior das criaturas humanas, são vistas no mundo espiritual de um modo diferente. Antes da gente continuar, chegando para nós aqui uma mensagem, Claudinei Santos, seja bem-vindo, querido amigo, trouxe para nós aqui a experiência sua. Vamos lá. Diz assim para nós: deste-me o que eu precisava durante minha estada no lugar mágico, onde do pior fui ao melhor. E já preparado durante os dias, que nem contei, eu autorizado e bem preparado da volta ao plano terreno, cheguei e nada daquilo que eu havia aprendido, estudado, trazido na melhor colheita moral que eu poderia ser, deu certo. Os trilhos que me levaram a seguir o melhor caminho que poderia estar, chegaram tortuosos. E na meia-idade, já com os meus 40 anos, eu já não mostrava nada de importante para a minha satisfação interior, como aquele aluno que chegaria para trazer o melhor ao meu corpo, à minha mente, ao meu canal nas boas vibrações com o plano superior, que só nos quer ver muito mais, muito além do que a gente precisa. Voltei ao crime. No início, roubos, furtos, e assim preso por muitas vezes, eu me estendia, mas ainda ajuntando-me aos que, iguais a mim, só me levaram ao pensar no que seria o próximo crime. Eu, completamente desviado das situações que poderiam trazer um lugar melhor à minha mente, fui piorando, e assim tudo aquilo que pensava ser ou estar no orbe, de onde partir, foi em vão. Me sinto triste e solitário quando vejo que a minha desencarnação só me fez voltar ao pior valor de um ser humano que pensava estar melhorando e só piorou. Agora, atrelado aos meus pensamentos, e novamente aqui numa sala pequena, eu revejo todos os dias aquelas situações que levaram alguns a perecer por tanta truculência e ignorância de quem errou feio, mas que com certeza terei chances de melhora um dia, quem sabe. Agora peçam que envolvam meu espírito em boas vibrações de luz, para que eu possa trazer a melhoria a esse espírito que não sofre da dor do corpo físico, mas da dor dos sentimentos errôneos que me fez retornar ao lugar que eu não queria estar. Peço prece, só isso. Sei que vocês me leem. Sei que tive o meu recado enviado e que estarei me sentindo um pouco melhor do que fui um dia. Me ajude. A salvação só vem de Deus e de quem reza por quem erra ou errou um dia. E eu fui um desses. Então, Claudinei dos Santos, nosso querido irmão, então seja bem-vindo, bem acolhido aqui nos nossos melhores sentimentos também, sempre torcendo para o seu sucesso. Porque, talvez a dor maior que a gente tem, que é a dor na alma, é a dor da nossa consciência, que nos cobra aquilo que nós erramos, mas quando a gente vivencia o auto-perdão, que é eu caí, eu sei que eu errei, mas agora eu posso levantar e continuar de onde eu parei. Então esse é o melhor caminho que a gente pode sempre pensar. Caiu, todo mundo cai. Levantar são poucos que levantam. Então quando a gente consegue levantar, tendo a certeza de que a gente pode fazer diferente, esse é o melhor caminho que a gente pode seguir e que a gente vai estar muito bem acompanhado para isso também. Então nós vemos aqui, falando sobre julgamentos, como a gente viu, o próprio depoimento do nosso amigo trouxe para nós esse exemplo, essa realidade,
de nós reencarnarmos como uma proposta, nós nos deixarmos levar pelas nossas tendências e pelas influências e depois retornar ao plano espiritual nessa condição tão difícil de termos que rever a própria história, de termos que recomeçar. Né? E muitas vezes, né, temos aquela passagem em que tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil, né? Mas aí o trabalho também é mais compensador, né, apesar dos esforços serem dobrados. Aqui então André Luiz, conversando aqui com o irmão Amantino, então falava exatamente sobre esse tribunal, né, que a gente viu. Né? Então o que é o tribunal terreno e o que é o tribunal espiritual? Aquele tribunal isento do nosso personalismo, das nossas da cultura terrena, que é ainda bastante infantil, bastante ainda limitada, né, mas que lá se analisa de uma forma muito mais ampla e profunda. Então aqui ele fala para nós sobre a forma como esses juízes então fazem essas análises, né? Então, relendo aqui, coloca para nós que os limites da tolerância na espiritualidade superior são mais amplos. Isso porque os árbitros e mentores não se valem exclusivamente dos textos, mas também dos princípios de compreensão humana que lhes palpitam nas consciências, e usando a própria consciência, o executor da lei não ignora as dificuldades que se antepõem às criaturas para que se conduzam em medidas de correção integral no dédalo dos próprios sentimentos, quase sempre ainda tisnados pela eiva da animalidade primitiva. E aqui me fez lembrar aquela passagem do Dr. Vitor, que trouxe para nós aquele esclarecimento a respeito do aborto que mulheres praticam quando engravidam, sendo vítimas de estupro. E aí então o Dr. Vitor respondeu que aqui nós não julgamos, apenas dizemos que ela não consegue. Então a gente vê a visão diferenciada, né? Porque aqui para nós nossa, ele cometeu suicídio, nossa, ele cometeu um assassinato, nossa, ele cometeu um aborto, e assim a gente vai julgando pelo fato. Mas no plano espiritual eles analisam a alma, analisam as profundezas do coração de cada pessoa, para saber exatamente o que a levou àquela condição. Aproveitei o assunto e indaguei sobre o divórcio. O juiz atendeu. Em se reconhecendo que todos os matrimônios terrestres entre as pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questões de benefício geral ou de provas legítimas, o divórcio é dificultado. Peraí que deu um salto aqui. Então, primeiro, vamos devagar aqui, né? Primeiro, todos os matrimônios terrestres entre pessoas de evolução respeitável se efetuam na base dos programas de trabalho previamente estabelecidos, seja em questões de benefício geral ou de provas legítimas. Então, nesse primeiro ponto, o planejamento reencarnatório ele só tem validade quando você tem espíritos que têm consciência dessa responsabilidade. Não dá para a gente imaginar que você pega 2 espíritos ainda que trazem sentimentos e valores tão primitivos e colocam-nos numa situação de responsabilidade, porque ele não vai saber fazer isso. Ele não tem ainda maturidade, ele não tem ainda condições de tomar decisões pensando nas responsabilidades do matrimônio a partir de um planejamento reencarnatório. A forma como ele vai se relacionar com outras pessoas vai se dar de uma forma instintiva, em que ele vai se aproximar, ele vai viver determinadas experiências, as consciências vão despertando, mas aqui ele fala sobre essas pessoas de evolução respeitável. Então você vai ter questões de benefício geral ou de provas legítimas entre aqueles que estão se aproximando. Então, seja de uma forma ou de outra, o divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos. Contudo, em muitos casos, é permitido ou prestigiado, sob pena de transformar-se a justiça
em prepotência contra as vítimas de crueldades sociais que a legislação na Terra, por enquanto, não consegue remediar nem prever. Então, tudo que é possível ser feito no plano espiritual para a manutenção de uma relação matrimonial é feita dentro dos limites daquilo que é permitido moralmente. Mas da mesma forma também, como ele coloca para nós, em muitos casos, não apenas é permitido, como é favorecido esse tipo de separação, porque na verdade, como nós lemos, né, no nosso encontro de ontem, falando sobre amor, casamento, divórcio, né, que por coincidência vem ilustrar para nós aqui esse nosso estudo, lá no Chico Xavier Pede Licença, lembrando que numa daquelas trovas que nós acompanhamos, falava exatamente isso, que a separação nada mais é do que uma moratória para o compromisso que foi estabelecido entre os indivíduos. Ou seja, aquele momento em que muitas vezes, a partir do plano espiritual, se vê que aquelas pessoas estão sendo constrangidas a uma situação de que não será produtiva, que a nossa legislação obriga a pessoa a viver porque ela está casada, por isso, por aquilo, no plano espiritual, então, vê que é mais fácil, e Emmanuel fala sobre isso, adiar o compromisso do que manter os indivíduos naquela situação que vai agravar em vez de melhorar. Então, mais uma vez, a gente lembra, né, que tudo aquilo que nós vivenciamos a partir da justiça divina, ela tem o objetivo de educar, não de punir. Então, se aquela relação, aquele casamento, perde a sua função educativa e passa a se transformar num tormento, então é o ideal que se adie aquele compromisso para que os espíritos, então, readquiram o equilíbrio e desenvolvam a maturidade para depois retomar aquele compromisso. Por isso, então, se a justiça percebe, a justiça divina, percebe que aquela situação será improdutiva, ela deixa de ser justiça e se torna prepotência contra as vítimas dessas crueldades, se ela simplesmente prender os indivíduos dentro de uma relação. Surgido o problema, o companheiro ou a companheira responsável pela ruptura da confiança e da estabilidade da união conjugal passa à condição de julgado. Aqui também, quando eu li esse trecho, a gente fica imaginando, né, quantos são aqueles casais que retornam ao plano espiritual e os indivíduos que vivenciaram ou que proporcionaram uma separação vão se justificar trazendo ali as suas desculpas e os seus argumentos. Mas eu fiz isso porque ele fez isso, eu fiz isso porque ela era desse jeito, eu fiz isso porque tal coisa aconteceu. Simplesmente porque esperava no casamento, né, aquele paraíso do qual ainda não é merecedor. Mas que na verdade ali é uma experiência de ajuste, de experiências de provas que muitas vezes ali trazem, né, compromissos difíceis do passado. Então, o companheiro ou a companheira responsável pela ruptura da confiança e da estabilidade conjugal passa à condição de julgado. E aqui, claro, que a gente vai analisar mais uma vez, né, o limite de cada um. Porque cada um tem o seu limite. No momento em que você ultrapassa esse limite, aquela relação deixa de ser uma experiência educativa e passa a se tornar uma experiência punitiva. E não é esse o propósito da justiça divina. A vítima, então, é induzida à generosidade e à benevolência através dos recursos que a espiritualidade superior consiga veicular, a fim de que não se frustrem planos de serviço sempre importantes para a comunidade, compreendendo-se dentro dela os espíritos encarnados e os desencarnados, cujas vantagens são recíprocas com a humildade e a benemerência de qualquer dos seus membros. Em razão disso, alcançam a pátria espiritual na condição de enobrecidos filhos de Deus, as grandes mulheres e os grandes homens, justificadamente considerados grandes diante da providência, quando suportam, sem queixa, as infidelidades e as violências do parceiro ou da parceira de reduto doméstico, esquecendo incompreensões e ultrajes recebidos
por amor às tarefas que os desígnios do Senhor lhes colocaram nos corações e nas mãos, seja no amparo moral à família consanguínea ou na sustentação das boas obras. Então, aqueles que suportam as dificuldades da relação em nome da estrutura da família, em nome de um trabalho que tem que ser realizado a partir, tendo como base essa relação, esses espíritos, então, que conseguem suportar essas dificuldades, e nós vimos aqui o próprio caso de Beatriz, né? Que era aquele espírito de coração enobrecido que retornou ao plano espiritual, apesar do que aconteceu. E é então claro que da nossa visão terrena, isso é muito complicado. Porque nós somos imediatistas, né? Nós queremos resolver as coisas na hora. Se não está bom para mim, então eu não quero. Não se pensando nessa programação reencarnatória. É a mesma coisa que acontece diante das situações aqui do nosso mundo, né? Quando nós vemos tantas e tantas injustiças acontecendo contra aqueles que são inocentes, contra aqueles que são vítimas, contra aqueles que não têm defesa, que são desprotegidos, e que na verdade são espíritos que estão ali resolvendo questões gravíssimas do passado. Então o que para nós hoje é uma injustiça, para a justiça divina é a justiça em andamento. Então esse é um dos casos que nós vemos em suportar essa relação, né, com todas as forças dentro do seu limite, para que aquele compromisso seja reconhecido da parte daquele que se sacrificou pela prova, apesar daquele que comete o erro, né? Então, quando dois espíritos se juntam numa relação, um se torna tirano e o outro consegue suportar essa tirania, quando os dois desencarnam, cada um vai para um destino diferente. Aqueles que suportaram vão sendo reconhecidos como grandes almas, e aqueles que se tornaram algozes vão agora se tornar vítimas no futuro de outras relações, de outras experiências, né? E para finalizarmos aqui, deixa eu ver, rapidamente aqui para a gente finalizar. Os que possuem semelhante comportamento dignificam todos os grupos espirituais a que se entrosam e venham dessa ou daquela religião, deste ou daquele clima do mundo, são acolhidos sob os galardões de heróis verdadeiros por haverem abraçado sem revolta os que lhes espancaram a alma, sem repelir-lhes a afeição ou a presença. No entanto, os que patenteiam incapacidade de perdoar as afrontas, conquanto se lhes lastime a ausência de grandeza íntima, são igualmente amparados no desejo de separação conjugal que revelem, adiando-se-lhes os débitos para resgates futuros e concedendo-se-lhes as modificações que requeiram. Então aqui também, aqueles que mostram uma incapacidade, uma dificuldade de fazer isso, mas não a dificuldade vingativa, mas simplesmente por não conseguir suportar aquela dificuldade, também são acolhidos no plano espiritual dessa forma generosa, mas a título de adiamento do projeto reencarnatório. São amparados no desejo de separação que revelem, adiando os débitos. Chegados a esse ponto, o homem ou a mulher continuam recolhendo o apoio espiritual que lhes seja preciso, segundo o merecimento e a necessidade de cada um, atribuindo-se tanta liberdade e tanto respeito ao homem quanto à mulher, no que tange à renovação de companhia e caminho com as responsabilidades naturais que lhes decorram das decisões. Então aqui também, tudo isso é analisado, né? Então, como tem aquela passagem trazida por Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então há aquele que fica, né, suportando o tempo todo, né? Eu lembro até do Divaldo, para a gente poder finalizar. O Divaldo trazia aquele esclarecimento daquela mulher que vivia com o marido que era insuportável, e ela passava o tempo todo reclamando, resmungando. Quando chega no plano espiritual, ela fala, graças a Deus eu me livrei daquele traste. E a orientação foi, agora você vai voltar com ele. Mas de novo com ele? Sim. Mas eu suportei ele o tempo todo. Muito bem, você suportou. Agora você volta para aprender a amar. Então, quer dizer, estar o tempo todo não é sinal de sucesso, e fugir, né, você
terminar a relação não significa um fracasso. Então, tanto você ficar naquela condição moral de sacrifício, de heroísmo, em nome de uma causa maior, é um sucesso, e aquele que adia o compromisso na separação por realmente demonstrar ali o limite da tolerância, das dificuldades que está enfrentando, também é acolhido no plano espiritual. Então, nas duas situações, as intenções de cada indivíduo acabam sendo consideradas. Depois aqui nós temos então, né, pessoal, mais aqui um trecho para poder tratar ainda desse tema. A gente vai continuar no nosso próximo encontro, porque aqui, apesar de ser um parágrafo que não tem tantas linhas, né, são temas que a gente tem que analisar com cuidado, com atenção. Então a gente volta no nosso próximo encontro para poder analisar mais essa questão do divórcio, porque ela é realmente bastante complexa, é bastante sensível. A nossa visão ainda não tem maturidade para poder assimilar a responsabilidade dessa relação, que é planejada no plano espiritual, juntando almas para que possam se apoiar, se auxiliar nesse processo de transformação, de crescimento, exatamente porque nós temos essa visão limitada. Né? E eu até estava conversando com umas amigas durante um estudo, em que a gente falava sobre questões sensíveis que nós não conseguimos compreender. Por exemplo, a questão da violência sexual contra a mulher. Para nós vamos ver isso como uma crueldade do plano espiritual, mas de que forma que isso acontece na visão espiritual? Será que todos são vítimas? Será que todos são inocentes? Aquela criança que acaba desencarnando nessas violências da família que nós vemos hoje, isso é apenas uma crueldade da nossa sociedade ou existe algo por trás? Então a nossa visão não consegue ainda ultrapassar esse sentimento, essa visão passional que nós ainda trazemos. Mas com o passar do tempo a gente vai analisando cada um dos detalhes que nós temos hoje, vendo exatamente a justiça de Deus, perfeita como é, se fazendo o presente. Nós que não compreendemos a justiça, não ela que é imperfeita. E fechando aqui, André coloca, na próxima vou planejar ficar solteiro. Planejar também vou planejar ser rico, bonito, famoso. Planejar